E os próximos dias serão muito quentes em Itu e todo o estado de São Paulo. No Você Sabia de hoje, eu te conto qual o animal que possui até 80% do corpo ocupado pelo cérebro. Olá pessoal, aqui é Nicole Bernardi. No Café com Política de hoje vou falar sobre um avanço democrático que aconteceu no país há anos atrás e que é comemorado na data de hoje. Não perca! No esporte, cantor MC Livinho se despede do São Caetano após 8 jogos, além do jogo isolado entre Atlético Mineiro e Grêmio nesta noite. Daqui a pouco os detalhes no Jornal Hora H. Jornal Hora H. Muito boa noite para você, onde quer que você esteja, inclusive fora do planeta, né? Porque hoje em dia, através da internet, a gente chega em qualquer lugar. E vem aí o 5G no Brasil. Já temos nos Estados Unidos e nos países mais avançados já existe o 5G. Muito boa noite, estamos iniciando o Jornal Hora H, Voz da Notícia, edição de número 177. Você pode participar através do 986630097, 986630097. Inclusive, se você tiver alguma dificuldade em relação ao seu dinheirinho, hoje a gente vai falar com um economista que entende do assunto como ninguém aqui da cidade de Itu. A gente vai trazer para você o economista Marcelo Fioravante. Você vai gostar dessa entrevista. Muito boa noite, César Calixto. Um feriadão prolongado. E aí, quais são as boas? As boas é que começa o mês de novembro. Boa noite, meu caro Heraldo de Oliveira, boa noite aos nossos amigos e amigas. E o mês de novembro vem com o Festival de Artes aqui em Itu, mês de novembro vem com nova programação no Mercadão Gastronômico, mês de novembro vem com as compras, né? Já aquecendo para o Natal, que me parece será um mês bem interessante para a economia do país. Vamos lá, vamos com muitas boas expectativas para esse mês de número 11 que está chegando. Às 18h07 você pode nos acompanhar também através do Facebook, né, .com/Rádio Cidade de Itu, tudo junto, e também através do WhatsApp 986630097. Você pode participar, fazer sua pergunta, né, dar alguma indicação, elogio, né, participe também. E através também do www.radiocidadeitu.com.br e o Instagram /Rádio Cidade de Itu. O Jornal Hora H começou. Estradas. E atenção para você que vai pegar estradas, você que está nos ouvindo. Rodovia Castelo Branco apresenta agora nos dois sentidos o tráfego normal de Araçariguama até Itu. Porém, na aproximação da capital, lá na região de Barueri, no sentido São Paulo, tem tráfego de veículos com pontos de congestionamentos. Sistema Anhanguera Bandeirantes tem tráfego normal nos dois sentidos entre Campinas e Jundiaí. Porém, na Anhanguera, no sentido interior capital, tem registro de obras em Cajamar, no quilômetro 30. E ali mesmo, no quilômetro 30 da rodovia Anhanguera, tem rota alternativa para o motorista. A ligação Itu-Salto nos dois sentidos, sem problema nenhum para os motoristas e da Convenção Republicana. Trânsito. 18h08, depois de um feriado prolongado, voltamos à normalidade, né? E o Domingos Fernandes está ruim, desde ali da região do quartel, em direção ao Largo do Patrocínio. A primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. Começar o nosso giro, Heraldo, fazendo um comentário. Este ano, a Black Friday vai ser realizada no dia 26 de novembro, né? Eu comecei falando, acabei passando pelo nome Black Friday. A data é sempre marcada para sexta-feira da quarta semana do mês de novembro, no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. E o pessoal está muito animado, viu? Conversei com o pessoal do Shopping Plaza Itu, conversei com muitos comerciantes, associação comercial, tem muitas promoções. Mas eu queria só fazer esse comentário para dizer para o nosso amigo consumidor e ouvinte que está nos ouvindo: cuidado, porque muitos estabelecimentos
picaretas acabam aumentando o valor e diz que tem oferta de Black Friday. Tem que ver antes o preço. Agora, há comércios que são realmente confiáveis. Você, por exemplo, comprou seu carro na Black Friday. Comprei, exatamente, há quase 3 anos atrás, numa promoção muito legal. E é verdade, mas são empresas sérias que certamente a gente comprova. Agora, no começo do mês, verifiquem o preço. E lá na Black Friday, vamos ver se está mais barato mesmo. Porque o que tem comerciante que faz com má fé contra o consumidor, é quando chegar uma semana antes, baixa o preço, depois aumenta. E na verdade não é verdade. Então precisa ficar de olho, né? 18h11, você está ligado aí no Jornal Hora H, Voz da Notícia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, produzida pela Bharat Biotech. O imunizante não é usado no Brasil. Segundo a OMS, a Covaxin é recomendada para os maiores de 18 anos de idade. Com intervalo entre doses de 4 semanas, ela não é recomendada para grávidas. No comunicado, a OMS informou que a Covaxin tem eficácia de 78% contra a Covid-19 em todos os estágios, de leve a grave, 14 dias ou mais após a segunda dose. Também disse que a vacina é facilmente armazenada, requisito importante para países de baixa e média renda. Essa é a 7ª vacina a receber aprovação de uso emergencial pela OMS. O governo brasileiro chegou a negociar doses da vacina indiana, mas a compra foi suspensa após denúncias de irregularidades. O contrato de compra da Covaxin foi suspenso pelo Ministério da Saúde depois de uma série de supostas irregularidades que vieram à tona em meio aos depoimentos da CPI da Covid. E a vida que se segue, né? Porque realmente deu muito pano para manga essa Covaxin, né? Deu muito pano. Inclusive, muito destacada na CPI do Senado. Aliás, ainda vai dar, né? Porque a CPI incluiu nas investigações muitas pessoas, empresários, servidores públicos envolvidos nessa denúncia, que ainda não terminou, portanto. Né? 18h12, o Partido Rede e Sustentabilidade entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta quarta-feira, portanto hoje, contra a portaria que determina que empresas não podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid. Por exemplo, na hora de contratar empregados pela portaria, as empresas também não podem demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação. A portaria foi assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e publicada nesta segunda-feira, 1º, em edição do Diário Oficial da União. A medida contraria decisões recentes da Justiça do Trabalho e orientações do Ministério Público do Trabalho. O texto classifica como prática, entre aspas aqui, prática discriminatória, a demissão por justa causa de empregado que se recuse a apresentar comprovante de vacina contra a Covid-19 ou então exigir o documento como condição para a contratação. E equipara a exigência de vacina a práticas discriminatórias relacionadas a sexo, raça, cor, idade e deficiência. Por exemplo, que os empregadores são proibidos de adotar por lei. A portaria estabelece que o empregado poderá oferecer a testagem da Covid-19 aos empregados e que, nesse caso, os trabalhadores ficam obrigados a submeter ao procedimento. Você fica meio para lá e para cá numa notícia dessa, porque muita gente precisa trabalhar. Por outro lado, você trabalha ao lado de alguém que você não sabe se está se cuidando contra coronavírus. E aí fica essa situação. Eu conheço, por exemplo, empresário que não está nem aí, ele vai mandar o cara embora, não está nem aí. Vou mandar embora se não tiver vacinado. Olha, eu tenho uma opinião muito formada a respeito disso. Eu sou extremamente a favor de se comprovar a vacinação, porque é muito diferente esse texto aqui de prática discriminatória. Não é discriminar, porque aqui nós estamos falando de saúde pública. Você discriminar raça, discriminar outros quesitos, como citados no texto
do governo é uma coisa, né? Você fazer a prática, você está atentando contra aquele indivíduo, contra a sua posição social. Aqui nós estamos falando de uma questão de saúde em que, se o cidadão estiver contaminado, ele pode fazer com que outro cidadão adquira a doença e morra. É muito diferente. Então a medida é uma medida, sim, muito discutível, polêmica. O governo editou esse texto porque o governo claramente, sempre, a todo momento, é contra esse posicionamento. Ele não acredita que tem que ser por esse caminho, né? Exatamente. Quem está nos acompanhando também é o Ricardo Giordani, campeão de audiência aqui, né? Pois é. Entre os... Ainda é o recordista. Exatamente. Tivemos aí na semana passada a entrevista com o secretário de governo e presidente do Ituano Futebol Clube, o Ricardo Giordani, que deu uma... Olha, vou dizer pra você, foi incrível a audiência aqui, e toda vez que ele vier, pode trazer camisa do Ituano, que daí a audiência é maior ainda. E aproveitar aqui para parabenizar o Ituano, né? No último domingo, um empate importantíssimo contra o Criciúma, que havia vencido o Ituano Futebol Clube aqui, no 9 de junho, por 2-0, mas lá em Criciúma, o Ituano se impôs e fez uma partida importante, 0-0, pode não ter significado muito em termos de números, mas em termos de classificação, aí o Ituano, e aí vem o Ricardo. Por que eu falei do Ricardo também, né? Porque ele é um cara pé quente. Em 2014 ele era presidente do clube, aí reassumiu agora a presidência do clube e estamos aí campeões. Não campeão ainda, mas já estamos classificados. Mas aquilo que nós comentávamos, né? O Ituano jogou com o regulamento debaixo do braço, fez o trabalho que tinha que fazer. Não foi um jogo fácil, não é uma equipe fácil, né? Mas depois tem o Renato quiser agora já dar uma contribuição. Eu assisti e entendi que um jogo difícil, o Ituano jogou só lá atrás, segurando mesmo, porque se tomar um aí já era, não ia ser difícil, né, Renato? É isso aí, boa noite a todos. O Ituano, né, como o Mazzola sempre colocou, pés no chão. Primeiro atingiu o objetivo, foi isso que o Ituano fez. Começou o campeonato brasileiro da Série C diante do Criciúma. E voltou lá e conseguiu o acesso. Então, o Ituano jogou realmente com o regulamento, tinha a condição de jogar pelo empate e jogou mais ainda. Você quer saber, perdeu grande chance, poderia sair com a vitória também. Sem dúvida, Renato. E uma coisa importante que a gente já havia falado isso na semana passada, que jogou de acordo com o que o Ituano joga. Ou seja, contra o Criciúma, que nós perdemos por 2-0, foi pra cima do Criciúma. Dessa vez ficou na retranca, como se diz aí, mas uma retranca avançada. E eu gostei muito da posição do Mazzola, que voltou a colocar o time do jeito que ele sabe jogar. O Ituano joga assim, né? Joga em linhas e não sabe realmente sair jogando daquela forma rápida, né? Que você tem, jogou com dois volantes, e você tem o Gerson Magrão, que realmente foi uma peça que caiu como uma luva no Ituano, né? O Gerson Magrão, 36 anos, experiente. Então o Ituano realmente tem essa saída rápida. E contra o Criciúma, o Ituano foi muito mais avançado, jogou com uma equipe ofensiva, porque o Léo Duarte, que é lateral direito e joga como volante, está machucado, né? Ele tem uma contratura na coxa. E ele entrou com o Lucas Natan, que é atacante, ou seja, o Ituano foi para Criciúma em busca realmente do acesso. Perfeito, então vamos lá, e parabéns ao Ricardo Giordani, então, como presidente, ao Paulo também, que é o diretor executivo, né, que cuida mais da área, como é que fala? Gestor, né? Gestor, e que fez também um trabalho maravilhoso, e agora vem contratação aí, não tem dúvida, né, agora precisa contratar mais gente, não desmerecendo o time que está aí, mas precisa contratar mais gente. Precisa reforçar outra divisão, né, Renato? Outra coisa. Pode até dar detalhes, né, é outra pegada, né? É outra pegada. A Série B do ano que vem, o que já consta aí que será a mais difícil, a mais disputada da história, porque o Grêmio está aí para ser rebaixado novamente. Você pegar as equipes que hoje disputam a Série B, a maioria é nível Série A, realmente. Investimento alto, a Série B disponibiliza uma verba de 10 milhões, então aí você tem que trazer jogadores que realmente vão querer um calendário e a estrutura que tem o Ituano. Então você tem o Paulista da Série A1, o qual o Ituano está há 20 anos, na elite do futebol, todos já caíram e voltaram, né, menos os grandes, e o Ituano está ali. Paulistão da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B,
Eu pergunto pra você, jogador aí, quer vir pro Galo ou não quer? Até eu queria. E aí, tocou a campainha? Tocou a campainha? Chegou, sem dúvida nenhuma, o nosso entrevistado, o economista Marcelo Fioravante, que você vai poder participar através do 986630097, César Calixto. A nova geração da internet móvel começa a ser definida amanhã. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai realizar nesta quinta-feira, dia 4, o leilão do 5G, uma tecnologia que promete uma revolução. Ufa, chegou no Brasil. Conexão com velocidade ultra rápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. Mas a implementação do sistema pode esbarrar na burocracia e excesso de regras para a instalação de antenas. O 5G, diferentemente das gerações anteriores, vai precisar de uma quantidade maior de equipamentos. E dessa forma, segundo ele, as antenas podem ser colocadas na fachada de prédios como um receptor de TV a cabo. O problema é que as regras que existem hoje na maioria das cidades pensam em antenas como equipamentos muito grandes e por isso impõem restrições em algumas capitais. As antenas ocupam grandes terrenos que devem ser cercados com grades e com grades, e com distância de casas e de ruas. César, quando chegam essas informações a respeito de internet, 5G, 4G, não importa. Eu fico preocupado sempre com a região do Pira, ali na Cidade Nova, Porque a recepção nessa região, o pessoal ali sofre bastante. Mas vai melhorar, porque com o 5G a capacidade de acesso é bem diferenciada, mas essa questão das antenas também vai ser minimizada, porque é mais prática, como o texto aqui nos apontou. Não sei se você... numa das primeiras entrevistas do Jornal Hora H, nós conversávamos aqui com o então secretário de Educação, o Valmir Scaravelli. Sim. E o Valmir, eu perguntava para ele naquela época sobre o advento do 5G. O Valmir, ele é muito ligado nessa questão e ele dizia, lá atrás, vamos ter problemas por conta da quantidade de antenas para multiplicar o sinal. E é isso que trouxemos hoje aqui, Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calixto. Boa noite, amigo do Hora H. Frente fria e áreas de instabilidades muito distantes acima de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e baixa pressão atmosférica na altura do Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico, determina alguns ventos mais fortes durante a noite e a madrugada. Mas o calor vai aumentar nas próximas 24 horas, massa de ar seco passa a predominar sobre São Paulo e as temperaturas sobem. 30 a 32 graus são esperados amanhã à tarde em Itu. Aqueceu bastante hoje, já chegamos até 29, 30 graus, a sensação até maior do que isso no meio da tarde, e amanhã outra vez muito calor em Itu e toda a região. As chuvas ficam difíceis de acontecer, o tempo fica mais seco. Só no final de semana, a partir de domingo, é que novas áreas de instabilidades poderão estar se formando e chegando a São Paulo e podendo trazer chuva para Itu. Por enquanto é sol, calor e nada muda. Grande abraço a você, minha amiga, meu amigo, que estão aqui conosco no Hora H. A vocês também, meus amigos Heraldo e César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H, falou o Celso Vernizzi. 18h24, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Se não foi, chegou a hora, não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Meu amigo, minha amiga, não perca. Você aí que tem uma renda de R$2.000, você está pensando em casar, você da sua família, chegou o momento, é o momento. Lembra lá atrás, quando o vovô falava, a gente tem que ter uma casa própria, o mínimo que cada um de nós devemos ter. Chegou o seu momento. Você tem prestações aí de R$240 para começar. Você tem 3 primeiras prestações por conta da empresa. Enfim, chegou o momento. Eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Itu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão
plantão de vendas que só fecha depois do último cliente, ali na subida da Avenida Doutor Hermelino Maffei, 160 em frente ao shopping. Hermelino Maffei, 160 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o melhor e mais barato apartamento dos seus sonhos. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. No Jardim Santa Cruz e no Santa Efigênia, em Salto, só dá a Rádio Cidade. O 27º Festival de Artes de Itu vai começar e vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA+, hip hop, fomento à mulher e muito mais. Novidades importantes que farão esse festival inesquecível. Venha prestigiar de 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos. Saiba mais em festivaldeartes2021.itu.sp.gov.br. Prefeitura de Itu. É só esse mês. É só esse mês mesmo a promoção Compre 1 e Leve 2 na Óticas Carol. Compre as lentes do seu óculos na Óticas Carol e o segundo par de lentes é grátis. Comprando as armações. É a promoção Compre 1 e Leve 2. Segundo par de lentes é totalmente grátis na Óticas Carol. Consulte regulamento. Na Cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias em 2 edições, 11 da manhã e 5 da tarde. Cidade. Cidade. 18 horas e 28 minutos, você ligado aqui no seu Jornal Hora H. Glória Pérez passou mais de 20 horas gravando o depoimento para o documentário sobre a morte da filha. Você se lembra? Daniela Pérez, que ocorreu em 1992. Aliás, acompanhei muito essa morte. Eu estava no Rio de Janeiro, na CBN do Rio de Janeiro. A produção, que será exibida pela HBO Max, possui 5 episódios que contam com depoimentos de amigos, delegados, colegas, promotores e advogados de defesa. No ar com Daniela, na trama de Corpo e Alma, Fábio Assunção também participou dos depoimentos. Além do ator, outros artistas como Raul Gazola, então marido da atriz, Cláudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Matar, Cláudia Mauro e o Eri Johnson também deram seus depoimentos. Em agosto, Glória compartilhou uma publicação, César, emocionante nas redes sociais ao relembrar o aniversário da filha, que completaria 51 anos no dia 11. Como passa o tempo, meu Deus do céu. E foi uma tragédia, né? Porque um crime bárbaro, violentíssimo, né? Envolvendo 2 pessoas na época muito conhecidas.
Sino quanto era um ator, menino, né? É um ator no Guilherme de Pádua, exatamente. O Renato está nos lembrando. Foi trágico, né? Momento triste, né? Depois ele foi pro Minas Gerais, sumiu, deve estar solto. Agora eu acho que Liberdade, né? Se evangelizou, né? Exato. Eu acho que isso é importante, né? Porque todos têm que reencontrar o seu caminho, né? Mas ele ficou preso, né? Muitos anos, né? Cumpriu o que a justiça determinou. Cadastrais dos restaurantes na plataforma e o que fez de forma indevida. O iFood afirma que os nomes corretos estão sendo restabelecidos e que não houve vazamento de dados de clientes e também de entregadores. Por seu lado, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Bracel, disse ter recebido com preocupação a notícia de que 6% dos estabelecimentos tiveram os nomes alterados no iFood e pediu que os restaurantes sejam compensados pelo prejuízo. Brincadeira, César. Pois é, a associação de que representa os bares, restaurantes, você tem que cumprir a sua missão, evidentemente. Agora, ninguém, absolutamente ninguém está imune a essas invasões, a essa manipulação de dados, e nós já falamos muitas vezes aqui com profissionais que vieram até o jornal Hora H sobre essa coisa da preservação dos dados na internet, né? Agora, que ainda é uma seara, né, aberta. Desculpe, só o que não pode é essa coisa de envolvimento sempre com política. O presidente Jair Bolsonaro entra em tudo. Às vezes até acho que nem tem culpa da coisa. Ficou às vezes folclórico, né? A coisa tá desse jeito. 18h31, obrigado pela sua super audiência no Jornal Hora H. A primeira meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Não esqueça, Árvore, entre que a casa é sua. Pois é, antes da entrevistada aqui, a gente vai para a Nicole, né? Nicole sempre com boas informações e... Chega aí, Nicole, boa noite para você. Política, com Nicole Bernardi. Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de novembro, é o dia que se comemora a instituição do direito e voto da mulher. Até 1930, as mulheres não podiam participar do processo democrático. Um projeto de lei foi aprovado no Senado na época e só assim as mulheres foram inseridas no processo. O cenário político instável, a Revolução de 30 e todos os desdobramentos com Vargas fez com que apenas em fevereiro de 1932 o voto feminino fosse de fato promulgado. Dados de 2020 mostram que as mulheres constituem 52,5% do eleitorado do país. A data comemorativa de hoje é muito importante, não apenas para relembrar a luta de milhares de mulheres que conseguiram esse avanço na democracia do país, mas também para relembrar e reafirmar a importância e a força das mulheres na política. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Hora H. Jornal Hora H. Cidade. 18h33, você pode nos acompanhar através do facebook.com.br Cidade de Itu, 986630097 é o WhatsApp e também a nossa rede, né? www.radiocidadeitu.com.br. Entrevista. Jornal Hora H recebe aqui nos estúdios no dia de hoje, nesta quarta-feira, depois desse feriadão, o nosso querido amigo Marcelo Fioravante já esteve aqui conosco. Marcelo é bacharel em administração de empresas, especialista em gestão estratégica, especialista em gestão financeira, é um profissional coach pela SLAC, consultor financeiro, diretor financeiro da Cerâmica Fioravante já há 10 anos, né? Acionista da Cerâmica Império por 17 anos, empresário do ramo imobiliário, membro do BNI na Esfera, lá em Salto, diretor consultor da equipe BNI Providência aqui de Itu, conheço a equipe aqui da Providência de Itu, e criador do projeto Armazém Mais Que Natural. Ô Marcelo Fioravante, eu fiquei até cansado de falar tantas atribuições que você tem. Dá para, como gestor especialista, certamente você fez aí uma gestão da sua própria
vida, né? Que não é mole não, né? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muita gentileza de sua parte, na verdade. Vamos falar, eu ajudo as pessoas a terem uma relação mais harmoniosa com o seu dinheiro. Vamos resumir dessa maneira, então acho que fica mais prático. Obrigado mais uma vez, viu? Pois é, já começando com o Marcelo aqui. Marcelo, eu estou vendo aqui que o UOL está mostrando que o dólar caiu para 5,59. Não caiu praticamente nada. E o euro baixou também para 6,400. E aí, por que essa inflação? A gente está vivendo uma inflação ou não? Os dígitos mostram que sim, né? E até você me surpreende, ele caiu um pouquinho hoje então, né? Caiu um pouquinho. Estava batendo 5,64. Isso. No ano ele já acumulou 9,3% esse ano aqui, né? A alta do dólar está muito atrelada entre algumas coisas, né? São muitas as variáveis, né? Mas há uma boa instabilidade política que faz com que o investidor internacional ele tire o pé na hora de investir aqui, e aí a gente acaba correndo para uma moeda segura. A alta do dólar está atrelada justamente a isso. 60% do dinheiro do planeta está atrelado a dólar, apesar do crescimento da China. 60%. Apesar da alta do dinheiro da China, apesar do euro, é um número significativo. E assim, não dá para atrair o pessoal em reais, né? Então, nessa situação de incerteza, a gente vai correr necessariamente um porto seguro, né? E você sabe que tem muitas incertezas, né? O país, quando elegeu o presidente Bolsonaro, tinha à sombra do presidente um economista em que todos acreditaram, né? O Guedes era um nome que viria para resolver a questão do Brasil. Não resolveu, né? Hoje, nesse momento, é até difícil compreender se o que o Guedes contribui com a economia do Brasil, pelo menos nós, leigos, temos dificuldade nessa avaliação, né? Se realmente isso aconteceu, onde foi que melhorou, se segurou o quê, se avançou onde, né? Então, até esses posicionamentos conturbados da política brasileira, agora recentemente o presidente lá no G20, né, ao se referir ao primeiro-ministro dos Estados Unidos, falou o nome do humorista americano, o Jim Carrey, não tem nada a ver, quer dizer, criou tudo contribuindo para que o Brasil ganhe, né? Até nessa coisa da paródia, essa falta de segurança, né? Instabilidade política à parte, os desvios de conduta, enfim, convém não a gente comentar, mas a equipe do Guedes, por exemplo, ela esvaziou. Você entra com um time e fica só o capitão do time, foi todo mundo saindo. E ele super respeitado privadamente. Por aí você vê como ele também não tem mais a segurança que tinha para tal. Mas o namoro ainda não terminou, mas a gente sente que está em vias de terminar. Talvez até fosse necessário, até por uma questão de estar desgastado, a imagem do Guedes talvez seja desgastada. Difícil falar sobre o cenário político, mas é mais ou menos isso. Mas porque quando você vê... mas é o reflexo objetivo na economia mesmo, né? Porque quando o ministro da Economia se posiciona, o mercado ouve, né? Gera essa confiabilidade. Agora, quando o ministro fala, mas depois o presidente desfaz ou não faz aquilo comprometido, acabou a confiança, né? É isso que eu tenho sentido, viu? É muito parecido com uma empresa. O presidente da empresa fala uma coisa, o diretor desfaz e o gerente vai lá e faz tudo ao contrário. Os funcionários, todos os stakeholders envolvidos, você fala, eu não vou comprar dessa empresa, eu não vou fornecer para essa empresa, eu não quero trabalhar para essa empresa. Ou seja, não há a gestão de cima para baixo, ela está muito claudicante, vamos chamar assim. Marcelo, tanto o presidente da República como a maioria dos que participam da sua equipe sempre joga o problema para o outro. Voltando ainda à questão do dólar, o problema é global? Vamos lá. Talvez ele esteja mais... o reflexo foi maior aqui no Brasil porque a gente tem uma economia um pouco mais fragilizada. Nós acabamos de sair, ou estamos saindo de uma crise sanitária que deixou todo o cenário mundial atribulado, né? As economias que faziam melhor a lição de casa, elas tendem a uma retomada muito mais rápida. Exemplos, algumas famílias no Brasil que tinham um orçamento mais regrado, reservas de emergência, elas passaram com mais facilidade pela crise sanitária. Vamos ampliar isso para o macro. Países, empresas, países que têm, estados que têm mais reserva, que têm mais solidez, consequentemente vão sair mais rapidamente. A gente, haja visto, nós temos metade da população vacinada. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já foi para todo mundo já vacinou. Ou seja, isso é um reflexo também que vai fazer com que a nossa economia também acabe
ficando mais para trás. César e Marcelo, nesse mesmo diapasão, como diria o comentarista esportivo Mauro Nóbrega, o pobre está ficando mais pobre e o rico está ficando mais rico numa situação dessa ou não? O vale começou a se ampliar, mas a crise de 2021, a inflação de 2021, ela é mais democrática. Olha que curioso isso. Em 2020, os preços eles eram mais alinhados aos alimentos. Então o pobre sentiu mais. 2021, a água subiu e agora a alta da energia elétrica e da gasolina pegou todo mundo. Até a classe média, até um pouco mais favorecida, ela acabou sentindo. Por isso que a gritaria é maior. Agora começou a pegar os bolsos dos mais favorecidos. Por isso que eu falei que a crise é mais democrática. A inflação desse ano é mais democrática, né? E aí o que vai acabar acontecendo? Essa classe B, A, ela vai acabar repassando os seus serviços e isso vai gerar uma espiral cada vez maior de inflação. Esse é o grande medo de todos nós, né? Esse aumento generalizado que acaba sendo incontrolável nesse momento, né? Porque aumenta combustível, você vê o grito dos caminhoneiros, por exemplo, né? Que gerou essa correria, inclusive com todos os governadores aderindo para segurar durante o período aí o ICMS dos combustíveis em todos os estados, porque se não fosse feita alguma atitude, nós teríamos outros reflexos piores aí. E como você bem disse, aí não tem mais pobre, o menos pobre ou o rico, né? São fatores que afetam a todos na economia brasileira, né? E dá um frio na barriga, né? Você relembra os cenários de 85, crise, a inflação acho que bateu 80% ao mês na época do Sarney. Eu era muito pequeno, mas eu lembro, isso aí era uma loucura. Só de pensar nisso dá uma angústia, né? Nós lembramos do... É só olhar para a Argentina agora. Olha para a Argentina. Eu me lembro, eu era também muito pequenininho, meu pai tinha um comércio, uma loja, e eles aplicavam todas as noites no overnight. E aí aquele dinheiro gerava uma ilusória renda, ou pelo menos um equilíbrio lá no dia seguinte, né? Me lembro muito bem, é isso que você falou, 80%, coisa maluca. Era essa aplicação mesmo, era overnight, que gerava a falsa ilusão de que você estava ganhando. Porque você aplicava no overnight, você ganhava 70 e pouco e perdia no dia seguinte, ou melhor, no mês 70 e pouco e perdia 80, 70, 90%. Ou seja, havia uma defasagem do seu dinheiro também. O presidente Jair Bolsonaro tem o economista dele lá, o Paulo Guedes. E nós temos aqui o Marcelo Fioravante. A gente volta já com ele, 18 horas e 42 minutos. Vamos até ali na Marginal, no Taverno Pereira Mendes, na funeraria Silber. Diz aí, Fernando Boff. Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, qualidade, rapidez e seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silber? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silber? Telefone? Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora H. Amiga, você viu se arranhando para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve para você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu
E a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Curta a página da Rádio Cidade no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Cidade! O 27º Festival de Artes de Itu vai começar e vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA+, hip hop, fomento à mulher e muito mais. Novidades importantes que farão esse festival inesquecível. Venha prestigiar de 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos. Saiba mais em festivaldeartes2021.itu.sp.gov.br. Prefeitura de Itu. Todo dia é dia, dia de alegria. Um bom dia da Flerute Decor. Todo dia é dia, então hoje é seu dia. Hoje é seu dia na Flerute Decor. Hoje é seu dia na Flerute Decor. Hoje é seu dia. Rua José Bruni, 418, no Itu Novo Centro. Flerute Decor, o glamour ao seu alcance. Prepare-se, vem aí, o Na Brasa Fest, primeiro festival de churrasco de Itu. É neste fim de semana. Presença de grandes nomes da gastronomia. Muita carne na brasa, chopp e cervejas artesanais, além de food trucks com opções de doces e salgados e espaço kids. E pra agitar, várias atrações musicais tocando o melhor do rock and roll. Na Brasa Fest, de sexta a domingo na Praça Washington Luiz, em frente ao Estádio Novelli Júnior, com entrada gratuita. Colabore com o Fundo Social doando 1 quilo de alimento não perecível. Na Cidade FM você ouve Madrugada Cidade, com as melhores músicas pra você que vai madrugar, todos os dias à meia-noite. Cidade. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei uma curiosidade sobre os aracnídeos. Você sabia que pequenas aranhas podem ter até 80% de seu corpo ocupado pelo cérebro? Pois é, e a curiosidade não para por aí. Em alguns casos, o cérebro das aranhas pode ocupar até mesmo suas patas. Até 25% do cérebro de pequenas aranhas estão nesta área. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Bom, eu como sou 100% de corpo de inteligência, não tem problema nenhum. Ai, ai, ai. 18h48, muito obrigado. Bem humildezinho. Muito obrigado por sua audiência. Onde quer que você esteja acompanhando aqui o Jornal Hora H, a Voz da Notícia. Agora, conta aí que eu mandei pra você outro dia no teu WhatsApp e você não comentou nada, que eu mandei o seu ouvinte número 1 lá em Marte, que você diz que tem audiência fora do planeta. Então, marciano fantástico. Bem simpático. Muito simpático. Heraldo Futebol Clube. 18h48, aqui no estúdio nós estamos conversando com o economista Marcelo Fioravanti, falando sobre, enfim, a situação econômica do brasileiro e das empresas brasileiras. Marcelo Fioravanti, conte para o ouvinte do Jornal Hora H, os microempresários estão conseguindo segurar a barra? Infelizmente não. Na verdade, assim, como eles passaram também pelo advento da crise sanitária, muito se negociou, alguns tributos foram renegociados, eles conseguiram muitos empréstimos, alguns financiamentos, conseguiram sobreviver. Só que agora, ao retomar as atividades, o ponto de equilíbrio deles mudou. Porque antes eles falavam que eles precisavam pagar algumas contas, já tinha as despesas fixas e sabia qual era o número.
Quando eles têm esses financiamentos, o ponto de equilíbrio passa a ser o ponto de equilíbrio global. Tem que ter a parcela do financiamento, a parcela do Pronamp, a parcela do tributo negociado. Então ele vai ter que vender mais, ele vai ter que ser mais efetivo, vender mais do que ele vendia antes da crise para compensar isso. Então agora no mês de novembro tem a Black Friday, depois tem também o Natal. Quer dizer, a ação comercial vai aumentar muito, as pessoas querem vender. E aqueles que têm emprego, que têm salário, claro, vão se entusiasmar em gastar um pouco mais, até porque a retomada econômica dá essa vontade nas pessoas, né? A economia vai melhorar um pouquinho? E quando o César fala em gastar mais, há dinheiro para gastar mais? É o perigo do 13º. Muitas famílias recebem o 13º e aí elas não vislumbram o orçamento delas a longo prazo, esquecem que em janeiro, por exemplo, já vem algumas cacetadas por aí, IPTU, IPVA, material escolar, esse tipo de gênero. Primeira parcela do 13º agora, né? Dia 30 de novembro e a segunda 20 de dezembro, se eu não estou errado. Se há dinheiro para gastar mais, então nesse caso há. E aí é lícito o comerciante querer vender mais através das promoções, porque não pode fazer promoções que não podem ser feitas, a famosa Black Fraud, né, com todo o respeito. Tudo pela metade do dobro. Então cabe ao consumidor atento começa agora a monitorar os preços daquilo que ele pretende comprar, para ver se no dia 20 não sobe, no dia 30 ele dá um desconto. Então, só tomar esse devido cuidado aí. Marcelo, você teria mais dicas em relação a tudo isso? Com relação a isso, sim. O consumo desenfreado é um risco, né? Até parodiando Cortella, ele fala que é um tripé moral, né? Tudo que eu quero, eu devo e eu posso. Para comprar é mais ou menos isso. Eu quero comprar, normalmente eu quero. Eu posso comprar, às vezes você tem o dinheiro. Mas será que você deve comprar? Se você responder essas 3 questões de forma positiva, vai para casa, respira mais um pouco e no dia seguinte você ainda precisar, você vai lá e compra. É uma outra dica que pode ser dada para refrear o consumo. O consumo ele é muito instintivo, né? A gente quer até passar alguma deficiência psicológica das vezes da gente. E na parte da economia, a gente vai e volta, né? Eu fico ainda preocupado. A inflação pode aumentar? Existe uma possibilidade de a gente ainda ganhar mais um dígito, não um dígito, desculpa. Nós já estamos com quase 2 dígitos, a gente vai bater 2 dígitos provavelmente, porque boa parte ainda da nossa economia ela vai aquecer, porque algumas atividades estavam paradas, por exemplo, o turismo, os eventos. Com a retomada dessas atividades, necessariamente esses empresários eles precisam, às vezes, onerar um pouquinho o preço para retomar um pouquinho o problema que ele ganhou no ano passado. Então, como eu acabei de falar, né, preciso repassar esse custo de alguma maneira. Ele vai repassar e isso vai acabar aumentando novamente os preços. Inevitavelmente, né? Está represado, né? Tem muita coisa represada. Exatamente. O turismo sofreu muito na pandemia, né? Eventos. As atividades corporativas, os eventos, a cultura, né, sofreu demais. E, evidentemente, agora, neste momento, para que a economia que atenda ao empresário, né, para que ele possa praticar o seu exercício, ele vai ter que ajustar os seus valores, né? Agora, antes de você chegar, nós comentávamos exatamente o que você disse sobre a questão da Black Friday, para que já neste momento o consumidor já observe esses preços aí. E se tiver de repente referência desse preço de alguns dias atrás, guardar, para não entrar no conto do vigário, né? Porque isso certamente vai acontecer. Né? Ainda que melhorou muito, porque existe hoje muita gente fiscalizando isso. Quando começou-se a onda da Black Friday, que é mais uma coisa que a gente importou, e importou bem, porque ele fomenta o comércio, né? Isso era muito pouco fiscalizado, então realmente fazia-se isso. Durante o mês eles dobravam o preço e nós chegávamos no dia 30 de novembro, no dia do Black Friday, que às vezes é uma semana, eles diminuíam o preço. Aliás, nesse Black Friday a gente observa já algumas empresas aí, grandes que estão no e-commerce, né, através da internet, já promovendo Black Friday já. Aí você fica na dúvida, compro agora ou espero mais uns dias, né? O que eu faço? Eu gosto de esperar até onde eu posso aguentar, até porque eu vou começar a dar desespero, que nem você falou, compra ou não compro? O que eu faço com o meu dinheiro? Né? Eu prefiro guardar. Agora, é curioso, né? Até nesse sentido que você pergunta, a sensação que eu tenho é que a grande parte das pessoas, por exemplo, no Black Friday, vai comprar o que não precisa.
E aí não consegue mesmo guardar dinheiro, né? Porque poderia esperar por tal Natal logo ali. É importante para a atividade comercial, evidentemente, a gente sabe disso, precisa vender, precisa que a economia se aqueça, mas não com o endividamento da pessoa, né? Sim. Você falou que não precisa. Muita gente, aliás, trabalha com quem não gosta, fazendo o que não quer para comprar o que não precisa. Repete, isso daí, né? Isso tem que escrever em casa. Como que é o negócio? Muita gente trabalha com quem não gosta, fazendo o que não quer para gastar o que não precisa. Então, acho que eu resumo bem o que isso representa, né? Muito bem, 18 horas e 55 minutos. Nós queremos agradecer ao Marcelo Fioravante, que é economista, veio a brilhantar mais uma vez o Jornal Hora H com tantas explicações importantes para você, nosso querido amigo ouvinte, se posicionar diante de uma situação econômica tão duvidosa, né, Heraldo? E se ficou alguma coisa pendente, eu acho muito importante que você fale ao ouvinte do Jornal Hora H. Eu quero deixar uma dica final. Muita gente me pergunta onde investir. Vou parafrasear Benjamin Franklin: invista em conhecimento porque rende sempre os melhores juros. Pois é, né? Muita educação ao lado da vacina. 18h55, obrigado, volte sempre, as portas estão sempre abertas, só tocar a campainha que a gente já sabe que você que está chegando. Foi um prazer estar com vocês, obrigado, boa noite. E o economista Marcelo Fioravante de Itu, tá? Não precisa ter economista lá, Paulo Guedes, não, a gente tem aqui Itu, esse excelente economista, e você está em redes sociais também, né? Pode dar dica Instagram, marcelo.fioravante.consultoria. 18h56, César Calixto. A partir de dezembro, o governo do estado de São Paulo pode flexibilizar o uso de máscaras faciais que ajudam na prevenção do coronavírus. Para que essa possibilidade se torne real, o estado deve avançar em indicadores que monitoram a cobertura vacinal e novas internações por Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Vamos agora atualizar as informações aqui em Itu. Você pensava que nós tínhamos deixado para lá o boletim coronavírus? De jeito nenhum, vamos até o final, até zerar essa situação do coronavírus, se Deus quiser, próximo a isso. E hoje a edição é de número 406. A informação veio agora no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itu, onde são informados 21.455 casos confirmados de pessoas que foram contaminadas na cidade, 20.891 de curas, 62.558 casos descartados, ou seja, exames negativos, e aguardando o resultado. A cidade totaliza 542 óbitos. O mais recente, uma paciente, uma senhora de 74 anos. E no momento há um paciente internado e 3 em UTI. Até o momento, repito, 145.548 receberam a primeira dose, 119.471 pessoas receberam a segunda dose, 11.514 receberam a terceira dose e 5.159 receberam dose única da vacina em Itu. Quanto à ocupação de leitos, vamos confirmar, a Santa Casa tem apenas 10% da sua enfermaria ocupada com casos de Covid-19, nenhuma pessoa internada em UTI ou na emergência. Excelente informação. 18 horas e 58 minutos, vamos encerrando já o programa com Esportes, com Renato Alves. Esportes, com Renato Alves. Um grande abraço para você ligado aqui no Jornal Hora H. Hora de falar de esporte e especialmente do futebol. Você conhece, né, o cantor MC Livinho? Ele chegou ao fim de sua passagem como jogador profissional do São Caetano. Foram praticamente 4 meses e 8 jogos pelo Azulão na disputa da Copa Paulista. O time do ABC acabou sendo eliminado na semifinal da competição para o São Bernardo. A ida para o São Caetano foi a terceira tentativa do MC Livinho de ser jogador de futebol profissional. Em 2018, o cantor passou por um período de testes no Oeste, treinando com o elenco que na época disputava o Campeonato Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, Livinho chegou a ser anunciado também pelo Audax, mas desistiu antes mesmo de ser apresentado devido à sua agenda de shows. MC Livinho deixa o São Caetano depois de 8 jogos e nenhum gol.
E daqui a pouco, às 9h da noite, o Atlético Mineiro entra em campo no Mineirão para enfrentar o Grêmio em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está na zona de rebaixamento e o Atlético tenta aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e contará com mais de 53 mil torcedores na arquibancada, empurrando a equipe para a vitória. Caso vença, o Atlético Mineiro aumentará a vantagem de 7 para 10 pontos sobre o Palmeiras, o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H. Ponto final no Jornal Hora H. Apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. Produção Renato Alves. Trabalhos técnicos. O homem da pisadinha, Lúcio Lopes. Lúcio, você vai ficar até as 20 horas com um resumo do melhor da música aqui no Boa Noite Cidade, né? Exatamente. E aí o Marcelo tá indo embora, o Marcelo Fioravante, nosso amigo economista, que deu um show agora há pouco aqui pra você. O que você vai tocar pra ele? Vamos tocar pisadinha pra ele também, né? Pisadinha? Pisadinha. Você gosta de pisadinha ou não? Esse tá no meu time, graças a Deus. Desculpa. Mas se estiver tocando, você vai ouvir. Com certeza. Então, beleza, tá a maior festa lá, né? Tá tocando, vamos ouvir. E aí? Tá isso certo? aí. Tem gente que gosta de blues, jazz, né? Samba, pagode. Alcione. MPB. Alcione. Bete Carvalho. E tem gente. E eu vou dizer uma coisa pra você, segundo pesquisas aqui da rádio, muita gente mesmo. A música sertaneja hoje é uma música, sem dúvida nenhuma, que está lá no topo aqui em todas as rádios, em todos os lugares do Brasil. Heraldo de Oliveira, deixa eu convidar os nossos amigos ouvintes. Amanhã tem show ao vivo lá no Mercadão Gastronômico. O nosso amigo Alan vai fazer um show ao vivo lá a partir das 19 horas. Quero convidar todos para que estejam amanhã, quinta-feira, a programação com música ao vivo, agora às quintas-feiras no Mercadão Gastronômico. E tem eventos também no Butiá, no Mantovani. Eu vou logo passar para vocês aí o que vai acontecer no Mantovani nos próximos dias. Trazendo umas estrelas aí, né? Pois é, inclusive aquele rapaz que canta maravilhosamente, que era o do Sambô e que foi muito bem no The Voice. Arrebentou. Bye bye, até amanhã. Você ouviu Jornal Hora H. Na Cidade FM, você ouve Boa Noite Cidade. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Olá, amigos. Você sabe o que é inhame? O inhame, também conhecido como cará em algumas regiões do Brasil, ele é um tubérculo, uma raiz, rico em carboidratos de baixo índice glicêmico. Então ele é uma raiz, como a beterraba, como a batata, e muito com baixo índice de teor glicêmico, de açúcar, sendo uma ótima opção para lhe dar energia durante a atividade física e auxilia na perda de peso, assim como a batata doce. Além disso, por não elevar os níveis de açúcar no sangue, o inhame também pode ser utilizado por pessoas com diabetes. Assim, os principais benefícios do inhame para a sua saúde são combater a prisão de ventre, ajuda a emagrecer, pois aumenta a sensação de saciedade e retarda o aparecimento da fome, ajuda a controlar o açúcar no sangue, te dá energia e ganho de massa muscular, diminui os sintomas da menopausa e da TPM, ajuda a controlar o colesterol e a pressão sanguínea, previne doenças cardiovasculares, facilita a digestão. Além disso, o inhame é um excelente alimento para combater a anemia. O inhame tem propriedades semelhantes às da batata doce, como eu disse, e pode aproveitar os seus benefícios consumindo esse tubérculo regularmente. Pense nisso. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Você sabia que 1 em cada 6 homens pode desenvolver câncer de próstata ao longo da vida?
A boa notícia é que 90% dos casos têm altas chances de cura quando diagnosticados no início. Durante o mês de novembro, o Biolabor oferece descontos especiais em todos os exames de próstata, com a mais alta qualidade e tecnologia. Novembro Azul, a gente apoia essa luta. Biolabor, excelência em medicina diagnóstica. Nunca foi tão importante prestar mais atenção em nossa saúde. Por isso, viemos te dizer, apesar dos desafios, a vida continua. E os cuidados com a sua saúde devem continuar. Cuide de você, cuide dos seus familiares. E lembre-se, estaremos sempre aqui para cuidar, caso seja necessário. Oncoitu, Oncologia com Amor, em Itu e região. Na Cidade FM você ouve Bom Dia Cidade. Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Cidade 7h13, excelente noite para você ligado na ZYD 954. Rádio Cidade FM 104,7. Itu, São Paulo. Por aqui o Lúcio, tô de volta. Cidade. Ligado em você. A Cidade FM te faz companhia na noite. Participe, mande seu recado, peça sua música. Tá começando o Boa Noite Cidade. Excelente noite para você bem informado, para você bem informada. Acompanhou o Jornal Hora H, edição desta quarta? Continua comigo, porque o Boa Noite Cidade tá chegando de Itu para toda a nossa região. Para você que nos acompanha pelo radinho aí, em 104,7 no fone de ouvido, ou pelo aplicativo da cidade ou nosso site. Grande abraço para você mais próximo ou mais distante, trabalhando em casa de boa,